Olá, alunos da Escola de Teologia Livre. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e a paz do Senhor, a paz seja convosco, a paz de Deus esteja com você. Nós estamos aqui para trazer a você a resenha, um pouco do que foi falado na nossa aula passada, cujo tema era o sistema luciferiano religioso. Todos nós estamos cientes, não é necessário que você esteja na escola de teologia livre para você entender que existe toda uma performance que já vem acompanhado, uma performance milenar, que vem paralelamente acompanhando o manifestar de Deus para o homem. Então, há um caminhar paralelo de Deus e há um caminhar paralelo maligno acompanhando os séculos e os milênios. Quando Deus se manifesta ao homem, Satanás também tenta trazer a sua versão, a sua versão. Então nós trouxemos na aula passada para os alunos de Cobilândia, trouxemos o tema do sistema luciferiano. E a base desse tema, ela está em Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, tá? E é retratado de uma forma muito interessante, porque quando a gente analisa bem a escritura, a gente começa a ver que há uma profundidade maior do que simplesmente uma leitura, né? Então diz, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Quer dizer, havia um idioma e havia apenas um sotaque entre esse idioma. E aconteceu que eles, partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Provavelmente esse vale ficava na planície, ali descendo ao Golfo Pérsico, onde hoje é comparado entre o Irã e o Iraque. Ficava nessa área geográfica. Então, eles caminharam vindo do Oriente e foram até esse vale. E dissemos aos outros, Eia, esse Eia aqui é interessante, né? É um linguajar bíblico, né? Antigo, funciona mais com uma ortodoxia bíblica, né? Mas a gente encontra aqui, nesse texto de Gênesis capítulo 11, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe feitos os tijolos no lugar de pedra e o betume no lugar de cal. E disseram, edifiquemos uma cidade onde a torre e o cume, cujo cume dessa torre atinja os céus. Estabeleceremos um nome, tá? Aqui você vê que é o primeiro marketing, né, que já vem com... Nós temos que colocar um nome, tem que ter um nome, tem que rotular esse negócio aí, não pode ser simplesmente uma torre. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aqui para mim é o suficiente. Depois vem o desenrolar da história, que Deus desce e examina, fala, poxa, estão construindo isso aí, o que vai impedir? Se eles são uma língua só, estão unidos, que nada vai impedir, né? E aí foi a confusão de línguas e houve essa confusão de línguas e eles se dividiram e se repartiram pela terra. Bom, é interessante que eu comentei na aula que eles... não adianta você ler esse texto isoladamente. Esse texto ele é acompanhado do capítulo 10
do capítulo 9 e do capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, faz a narrativa do dilúvio, traz a narrativa de Noé, certo? O chamado de Noé, o empreendimento de Noé, a forma como Noé se dirigiu, como é que ele fez toda a dinâmica para construir a arca, e dali em diante o processo do dilúvio, a catástrofe, né? A salvação só de Noé e da sua família, e depois o relocamento, quer dizer, a chegada depois do day after, né? Depois da destruição, do dia seguinte. Eles ficaram quase um ano dentro da arca. Para quem não sabe, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas eles ficaram navegando, flutuando até que as águas abaixassem, aproximadamente um ano dentro dessa embarcação. Bom, aí surge a nova etapa, que era a reconstrução do mundo, desse mundo novo. A terra tinha sido devastada, foi o que eu disse na aula anterior. O dilúvio não foi uma coisa local, regional, o dilúvio é universal. O dilúvio é retratado por várias civilizações espalhadas por vários continentes. Os arqueólogos já conseguiram detectar isso. Está registrado em papiro, está registrado em pedras, está registrado em várias culturas e civilizações mundo afora. Então o dilúvio foi uma dimensão enorme, atingiu o planeta todo. Por isso que ondas, dizem os especialistas em fenômenos desse porte, que é aproximadamente ondas de 60 a 70 metros de altura, né? Então foi uma devastação total. Bom, capítulo 11 narra uma fantástica iniciativa. O que acontece? A Terra ainda vinha se recompondo, apesar de levarem séculos até Nimrod ou Nimrod aparecer no cenário, mas a Terra já levava tinha passado depois do dilúvio muitos séculos, a população já tinha se expandido, crescido, aquela coisa toda. Nimrod ou Nimrod diga assim, chegou para o povo, nós não podemos ficar assim, porque pode acontecer outro dilúvio. Eles estavam, na verdade, aquilo já vinha rolando na mente deles, né? Eles estavam presos ainda ao desastre, à catástrofe que aconteceu. Eles estavam completamente ainda presos a esse cataclisma que varreu a terra toda. Então a proposta de Nimrod foi o seguinte: olha, nós temos que montar aqui, formatar, porque nós temos que nos precaver, porque pode acontecer novamente. Aí vem uma coisa interessante. O sistema luciferiano, ou seja, o sistema religioso, ele sempre vai trazer no seu bojo, na sua totalidade, essa coisa de salvação. Salvação humana, salvação feita por intermédio de uma colocação humana, por dados e por pensamentos, nós temos que nos salvar. Temos que arranjar uma forma de nos salvar. E aí, a proposta que Nimrod trouxe foi: nós vamos fazer uma torre. E a proposta dele era, essa torre não tinha, porque o local onde ele estava não existia pedras, então ele falou: vamos pagar, vamos fazer barro, tijolos de barro, de pó da terra, e vamos erguer em cima, vamos fazer a junção, a liga disso vai ser o betume, né, que é o petróleo, e vamos construir isso aí para a gente nos proteger, para a gente ficar unido. Nós vamos ser fortes se a gente ficar unido, e vamos colocar um nome, porque esse nome vai nos fortalecer. Nós temos que estar em cima desse nome. Todo sistema religioso tem um nome. Por quê? Tem que ter um nome. Esse nome vai ser a forma de se perpetuar, certo? E a forma de se perpetuar é a forma de quê? De manter juntos. Então tem que ter povo, tem que ter gente com o mesmo intuito de salvação, tem que ter algum líder, uma figura que vai aparecer para você: eu sou o salvador da pátria. Olha para mim que eu vou salvar todo mundo. Sai fora. É o sistema religioso. Tá? Então, o que a gente vê nisso? Nós esticamos um pouquinho e vamos lá para
para Jeroboão, né? Um dos reis do norte, quando houve a divisão dos reinos de Israel. Jeroboão ficou com o reino do norte e Jeroboão fez uma proposta. Você está aí em 1 Reis capítulo 12 em diante, você faz a leitura, onde Jeroboão faz uma proposta seguinte: nós não precisamos para Jerusalém, não precisamos subir para Jerusalém, vamos ficar por aqui mesmo. Já que a gente se dividiu, vamos dividir mesmo. E aqui em Jerusalém, eu vou criar bezerros de ouro para que a gente possa adorar esses bezerros, e não é necessário ir lá. Então eu vou criar um círculo sacerdotal. Então ele criou normas, ele mesmo criou normas sacerdotais, né? E vamos criar sacerdotes, vamos criar um templo por aqui, e não é necessário a gente sair daqui para ir lá para Jerusalém, porque nós vamos ter um reino. Então essa forma de salvação, essa forma de culto, você vê esse bezerro de ouro aparecendo também, quando foi formatado a ideia de Israel, quando Moisés formata a ideia de povo, né, que o povo saiu os 400 anos do Egito, e Moisés formata a ideia de povo, ali começa a formatação deles, e aí Moisés sobe no monte para receber a revelação dos mandamentos, Arão fica embaixo, que foi levantado como sacerdote por Moisés e por Deus, né, toda a casa de Arão, e Arão ali vai e é comprimido pelo povo, porque o povo não esperava, não aguentava mais esperar. 40 dias o cara sumiu. Bom, não tem jeito, nós temos que fazer o quê? Nós não podemos ficar sem líder e nós não podemos ficar sem um Deus. Então, como eles vinham da cultura egípcia, cabeça encharcada de deuses, poxa, o panteão egípcio é o que mais tem deus, né? Então, nós vamos criar um bezerro de ouro, pegar os ouros e tal, aquela coisa toda que eles tinham, né? As joias. Forçaram Arão criar, a montar esse bezerro, e a partir daí começaram um processo de cultuação, certo? Eles começaram a cultuar. Foi quando Moisés desce do monte, Deus se ira, Moisés quebra as tábuas, fica aquela coisa toda, né? Quando viu que o povo estava desesperado e houve uma fenda na terra, abre-se um grande terremoto, engole-se todo mundo, e quase Arão dançou, né? Então a gente vê que o sistema religioso, ou seja, o sistema luciferiano, que é o sistema Babel, que foi criado pela intervenção logo após o dilúvio. Você vê que logo após o dilúvio, olha como é que a malignidade ela permeia de uma forma. Logo após o dilúvio, quando ia começar um mundo novo, uma terra nova, vem o sistema, certo? Com Cristo também, Jesus usa de mesmo argumento. Ele estava caminhando com os discípulos foram para uma lavoura onde tinha milhos, eles começaram a colher milhos e comer no sábado. Aí os fariseus, que eram um cara que eles eram muito fundamentalistas, o negócio deles era lei, não importava nada, o negócio era lei. Então eles falaram: como é que o senhor permite que os seus discípulos comam milho em pleno sábado? Fica catando milho para comer no sábado. Aí Jesus vai e fala: não, eu sou o Senhor do sábado, né? Davi não comeu também do pão da propiciação, lá no tabernáculo, quando ele estava com fome? Então nós estamos aqui diante de algo muito importante, certo? E aí vai caminhando, vai ter o Apocalipse. Quando você se depara em Apocalipse capítulo 13, se depara com as duas bestas, uma besta que emerge da terra, né, que é o culturalismo, e o poder que emerge da parte do sistema financeiro, e a besta que emerge do mar, que o mar representa povo, né? Você sabe que o Apocalipse é todo figurado, porque você não queria que João, há 2000 anos atrás, visse as coisas do futuro e voltasse, para falar para um povo lá de trás. Ele veio à frente e voltou, vou trazer a visão. Ele tinha que trazer figuras. Então, não são dragões, não são monstros, não. É um modo figurado que João começou a ver as coisas e ele tinha que comentar e falar. Então, a besta que emerge da terra é o sistema financeiro, e a besta que emerge do mar é o sistema religioso, que foi levantado pelo povo, e é o povo que faz isso. Isso está situado em Roma, né, queridos? Roma é a cidade das 7 colinas, que é o sistema, é o ápice do sistema religioso no Ocidente,
no Ocidente. No Oriente nós temos outras religiões que também perduram e são fortes. Então, para a gente resumir aqui, o que é importante a gente ter nessa aula é o seguinte: o sistema religioso vem logo após uma catástrofe, ele pega o povo, ainda com trauma do passado, com a morte que houve, não houve ali reconciliação, não houve ali quebrantamento, não houve ali reconhecimento da divindade, não houve reconhecimento de Deus. Foi necessário depois Deus levantar um homem lá no Oriente, lá em Ur, dos caldeus, que era Abraão, que dali sai toda a linhagem dos judeus, que ouviu a voz e entendeu o que era o que Deus estava querendo. Então, o sistema religioso é uma coisa que o homem cria. Certo? Quando alguém fala, poxa, a filosofia trata muito desse assunto, que a religião foi criada por homens. Poxa, se a religião foi criada por homens, que coisa tão bem feita, né? Que consegue perdurar e consegue atender toda a humanidade. Certo? Então, a religião humana, sim. A religião do homem, sim. A religião que tenta salvar a si mesmo, sim. Essa religião foi criada pelo homem. Mas a base do fundamento do religare, quer dizer, Deus ligando o homem a Deus, isso só ele pode fazer através de uma vida nova, através de um comprometimento. Queridos, espero que vocês tenham gostado da resenha da aula e nós vamos colocar o link para vocês estarem assistindo. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.